você sente aí que escapa um arzinho, a voz está mais fraca, escapa um ar, isso são sintomas de fenda. Por que existem as fendas? O que quer dizer a palavra fenda? Então, quando você tem uma fenda, quer dizer que você tem uma brecha, que está escapando o ar por algum lugar. Então, as pregas vocais, como elas fecham? Então, como elas fecham? Eu vou explicar para vocês aqui. Vou usar aqui os meus dedos explicando como são na respiração, quando é na fonação, por que, que tem escape de ar. Então, isso tudo eu vou explicar para você e vou dizer para você também o que você deve fazer se você sentir que a sua voz está com esse escapezinho, está soprosa. Então, corre lá para a gente conversar um pouquinho sobre as fendas das pregas vocais, tá bom, pessoal? Pessoal do Instagram, corre lá para o YouTube. Gente, então vamos lá. O que você sente? Falei sobre soprosidade na voz, a voz que escapa o ar, a voz fraca, aquela voz que some no final do dia. Isso podem ser sintomas relacionados com esse escape de ar, porque a voz fica muito fraca. Aqui eu trouxe para vocês um modelo. Já são 19, deixa eu ver se já está na hora. Ih, já são 19h01. Então, 19h01, já vou começar a explicar para você. Quem já está aqui, Isaac. Ah, Isaac tem um cisto. Vou explicar, tá, Isaac? Sobre cistos também causando fenda. Tem uma fenda fusiforme há 13 anos. A gente vai conversar também, tá, Vaida? Um pouquinho. Vou tirar as suas dúvidas. Fica aí, já compartilha essa live, compartilha essa live aqui pelo YouTube. Vai lá para os seus contatos, manda no e-mail, manda no Instagram, para que a gente tenha bastante dúvidas e possa enriquecer bastante esse material, para que depois as pessoas possam acessar lá no meu YouTube. Então, eu trouxe para vocês aqui um modelinho, tá, gente? Esse modelo é um modelo, uma fita, um conteúdo de uma fita 3M, para a gente entender por que existe o escape de ar. Pessoal do Instagram, corre lá no YouTube, bota lá, a imagem está melhor, vou explicar melhor por lá. Então, vamos lá. Então, as pregas vocais, a gente vai mostrar para você um pouquinho como seria isso. Então, aqui, se você já viu algum exame das pregas vocais, você vai ver que nós temos duas pregas vocais. E elas ficam assim quando nós estamos respirando. Então, se você fizer assim, ó, ela fica assim. Ficam assim. Quando a gente está falando, a gente faz o I, elas fecham. Vamos lá? I, deu para entender? Quando a gente faz o I, as pregas vocais têm que estar fechadinhas assim. Não pode ter espaço. Não pode ter espaço entre elas. Por quê? Porque quando a gente faz o I, ele tem que estar o I. Se tiver espaço, vai fazer assim, ó. Então, fica esse espaço, a voz perde o volume. Então, é aquela voz que tem um volume pequeno. Os pacientes que têm essa soprosidade muito grande na voz, que tem um volume pequeno, são os pacientes de quê? Pacientes de paralisia de pregas vocais, de paresia de pregas vocais. São aqueles pacientes que têm aquela paralisia, aquela paresia, e há um escape de ar muito grande, são fendas maiores. Por quê? Porque a prega vocal não coapta completamente. Então, tem um vídeo aqui também no YouTube falando sobre paresia de pregas vocais. Você corre lá, tem o 1 e o 2. E eu falo tudo aí sobre paresia de pregas vocais. Falo também sobre o que aconteceu com o cantor Leonardo Gonçalves. Então, você vai gostar do vídeo. Vai lá no meu canal do YouTube que você vai ver. Tem muito conteúdo falando de paresia de pregas vocais. E também um conteúdo falando sobre fenda. Aqui eu vou explicar para vocês como vai ficar, então, quando a gente tem uma fenda. Por que nós temos fenda? Por quê, doutora? Quais são os motivos para termos fendas nas pregas vocais? Então, nós temos um motivo. Principal motivo para se ter fenda nas pregas vocais é por causa de uma lesão das pregas vocais. Então, assim, ou você tem uma paresia, que é uma paralisia, aí não fecha direito, ou você tem uma lesão. E essa lesão impede das pregas vocais fecharem de maneira adequada, sem escape de ar. Então, voltando para cá. Então, aqui as minhas pregas vocais aqui, simbolizando respiração e simbolizando coaptação aqui. Ó. Estão tudo fechado. Elas estão lisinhas, né? Então, elas fecham completamente. Então, aqui,
eu trouxe esse modelinho aqui para a gente ver como ficaria se a gente tivesse um cisto. Vamos lá, um cisto grande da prega vocal, um cisto da prega vocal, igual o... Quem foi que me falou que tinha um cisto? O Isaac, aqui no YouTube, disse que tem um cisto. Então, vamos lá. Por que o Isaac tem fenda fusiforme? Vamos lá. Então, aqui, ó. Ele tem fenda fusiforme. Esse é o Wagner. O Isaac vai ter uma fenda aqui, ó. E deu para notar, ó, que a prega vocal fica meio abertinha, ó. O cisto pode ser um cisto, pode ser um nódulo, pode ser um pólipo. Não deixa a prega vocal fechar adequadamente, então escapa o ar. É aquela voz que tem mais soprosidade. Então a pessoa já vai fazer uma voz tem uma leve soprosidade. Por quê? Então uma voz fraca, o volume não é adequado, quer falar um pouco mais alto, a voz não sai direito, porque tem esse escape de ar. Então vamos lá. Aqui, ó, o motivo, ó, mostrar para vocês aqui no YouTube, mostrar para o Instagram e mostrar no YouTube. Por quê? Tem uma lesão aqui nesse meio, então não consegue fechar. Então, você não conseguindo fechar a prega vocal, você vai ter esse escape, isso é uma fenda. Essa fenda aqui, a gente chama ela fenda em ampulheta. Por que ela é uma fenda em ampulheta? Tá vendo aqui? Porque parece uma ampulheta, esse espaço que tem aqui e esse espaço que tem aqui, tá? A fenda fusiforme, se ela não tivesse essa fenda, tivesse só essa daqui, poderia ser uma fenda fusiforme anterior, que é aqui antes, tá? Quando a gente classifica sendo anterior, posterior, a gente coloca bonitinho para os profissionais aí que trabalham, fonoaudiólogos, médicos otorrinos, para entender bem a localização da lesão. Então, a gente concordou que pode ser que tenha uma lesão, né? Uma lesão na prega vocal. Mas, doutora, e se não tiver lesão? No meu exame não tinha lesão das pregas vocais, mas eu tinha fenda. E aí? O que a gente faz? Como isso pode acontecer? Então, a fenda, ela também pode acontecer por alterações musculares. Porque as pregas vocais, elas não são só mucosa, espaço de Rank, elas também têm um músculozinho, né? A gente chama ele de tiraritenoide, é o músculo TA. Então, tem ali a musculatura da prega vocal em si. Então, pode ser que ela esteja mais fraquinha, que ela não esteja fechando adequadamente nela mesma, ao longo dela mesma, tá bom? Então, pode ser que aconteça que você tenha um escape de ar por uma questão muscular. Outro caso que pode ter também um escape são os sulcos. Então, os sulcos são como o quê? Parecido como se tivesse uma depressãozinha ali naquela borda da prega vocal. Então, também tem escape de ar. Ela fica um pouquinho mais fraquinha, tem escape de ar e pode ter também fenda. Então, a fenda, normalmente, ela tem um porquê. Ela não é do nada. Ela tem um porquê. Então, a gente pode, para poder melhorar a fenda causada por uma lesão, tem que ser removida a lesão. Então, ou você vai precisar de fonoterapia, no caso que sejam nódulos, ou cisto, vamos ver o melhor tratamento, os pólipos, e a gente vai tratar para poder resolver a lesão e melhorar a fenda. No caso de serem lesões, casos musculares, né, que às vezes não tem como, a gente também tem uma adaptação da coaptação da prega vocal, a gente manda para a fonoaudióloga para ela adaptar, para ela tentar aí um ajuste, aí seu ajuste da sua voz, para que você consiga fechar melhor essa prega vocal. Se você tiver sulco, muitas vezes, às vezes a gente não tem muito como fazer uma intervenção mais assim abrangente para conseguir melhorar. Mas existe também a possibilidade, no caso de não ter esse fechamento adequado da prega vocal, por uma paresia, por uma situação muscular, às vezes pode fazer uma injeção de material. Então, a gente pode fazer isso no consultório. Alguns médicos fazem no centro cirúrgico, outros fazem no consultório. Mas como você pode saber o que é o melhor tratamento para a sua fenda, para o que você tem? Então, você tem que ir no especialista, fazer um exame da prega vocal e ver o que você tem, para ver o que você precisa, tá bom? Então, acho que eu já falei bastante aqui um pouquinho de fenda, acho que deu para entender mais ou menos. Vamos começar a tirar as dúvidas aqui do pessoal do YouTube e para a gente poder conseguir fazer melhor aqui essa live. Vamos lá, o Isaac, ele falou o seguinte, pessoal do Instagram, já vou fechar aqui para vocês, para a gente continuar aqui pelo YouTube, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau.
Dúvidas lá no YouTube, toda terça-feira, 7 horas, a live é lá no YouTube. Então, entra lá, faz a sua pergunta, deixa registrado, comenta na live, para que sempre tenha essa live aqui e seja ótimo. Beijo vocês do Instagram, corre lá, Medicina da Voz no YouTube. Pessoal, vamos lá. Vamos conversar de melhor com vocês aqui. Já tirei o pessoal do Instagram, porque agora a gente vai priorizar o pessoal do YouTube. Eu estou aqui bem compenetrada com vocês. Vocês colocaram lá para mim a gente fez uma enquete, não foi? Vocês botaram terça-feira à noite, doutora, terça-feira à noite é melhor. Vocês responderam a enquete e a gente começou aí a fazer terça-feira à noite. Então vamos lá. O Isaac ele falou o seguinte: vamos começar aqui com o nosso chat. O chat está aberto. Quer fazer pergunta? Faz agora. Então, assim, o Isaac perguntou o seguinte: quando se força, as pregas vocais costumam criar cistos? Então, assim, os cistos são lesões fonotraumáticas a maior parte das vezes. Mas eles podem ser também lesões que já existiam na prega vocal, que nós consideramos como alterações estruturais mínimas. Então, pode ser que o cisto seja a mais comum, é realmente por esforço vocal. Mas o que eu vejo aí com as pessoas que têm cistos? Que elas têm outras alterações da prega vocal que são suscetíveis a que você faça mais esforço. Então, mais ou menos isso. Então, se você, a maior parte das vezes, realmente, quando você se esforça vocalmente, você faz algum tipo de esforço, você pode ter o cisto, sim, tá? Então, isso é a maior causa, eu acho, de cisto, é a questão de forçar, né? A questão de trauma vocal. Tá bom, Isaac? Isso. E o que é um cisto? Vamos lá. O cisto é o seguinte: o cisto a gente compara como se fosse uma bola de futebol. A bola de futebol das pregas vocais. Então, assim, como é uma bola? Como é uma bola de futebol? Normalmente, para ele existir, a maior parte das vezes, tem um vaso sanguíneo que vai lá e nutre aquele cisto. E aí ele começa. Então, normalmente, tem um vaso sanguíneo que nutre ele. Então, aqui, lembra que eu trouxe a fita 3M para vocês? Então, aqui está a fita 3M em forma de uma bolinha aqui para você entender, para a gente entender um pouquinho dessas lesões. Essa lesão aqui, ó, se você olhar aí na câmera, vamos ver se essa câmera é boa. Ó, então, assim, aqui, ó, o cisto seria uma bola de futebol, como se fosse uma bola. Então, ele tem uma cápsula. O que é a cápsula? É aquele material da bola que fica por fora, mais rígido ali, aquele material que consegue inflar. Quando você enche a bola de ar, ela aumenta ou diminui. O cisto é assim também. Só que o cisto tem um conteúdo líquido. Ele não tem ar dentro igual a bola, ele tem um conteúdo líquido. Só que ele tem o quê? Ele tem um conteúdo líquido e ele tem uma cápsula. Essa cápsula, ela infla e desinfla. Então, tem pessoas que têm cisto, aí fala assim, doutora, mas o cisto estava pequenininho, agora o cisto está enorme, o cisto cresceu, agora o cisto sumiu. Tem gente que fala. Só que a minha voz continua ruim. A minha voz está ruim e o cisto sumiu. Não estou entendendo que a voz não está totalmente limpa. Por que a voz não está totalmente limpa quando o cisto diminui? Muitas das vezes. Porque ele tem uma cápsula. E essa cápsula ela fica ali agarradinha dentro da prega vocal e faz que a prega vocal se mexa de uma maneira, dentro dela mesmo, de uma maneira mais rígida. Então, isso faz que a voz fique não fique tão boa. O que acontece com os cistos? Os cistos, basicamente, são lesões cirúrgicas. Então, a gente precisa, né, fazer uma cirurgia para remover. Mas nem sempre justifica a gente fazer a cirurgia do cisto quando os cistos são pequenos. Por quê? Porque a gente tem que entrar um pouquinho mais, machuca um pouquinho mais, e às vezes o que vai melhorar da voz é o que a voz já está com o cisto pequeno, porque vai fazer um trauma. Então, a gente prefere quando os cistos são maiores, um pouco maiores, e dá para fazer, né, a identificação dessa cápsula, né, dessa cápsula que envolve a bolinha de soprar, lembra? Que é cheia de água dentro, ou de líquido mucoso, ou de líquido mais leitoso. Então, nós fazemos o quê? Nós tiramos essa cápsula. Então, você abre um pouquinho ali na cirurgia, microcirurgia de laringe, e tira essa cápsula, e dali deixa cicatrizar.
Só que, dependendo, a gente tem que indicar direitinho a cirurgia, uma cirurgia bem delicada para gerar menos trauma e o paciente ter uma melhora aí mais expressiva da voz. Então, o cisto é isso. Vamos ver. Então vamos lá, Wagner. Agora é o Wagner. Wagner Nunes Ribeiro. Doutora, quando descobri minha fenda em 2010, aos meus 14 anos, a fono me disse que não é normal um adolescente desenvolver fenda e que provavelmente foi um distúrbio hormonal que a causou. Procede? Então, assim, a gente precisa saber o motivo pelo qual você tem a fenda. Distúrbio hormonal, vamos lá, deixa eu pensar um pouquinho dos distúrbios hormonais das pregas vocais. Então, assim, nos homens são diferentes, né, do que nas mulheres. Os distúrbios hormonais das pregas vocais, quando você pensa neles, a gente relaciona aos hormônios da tireoide. Então, assim, que no caso, para você ter uma fenda e um problema na questão dos hormônios da tireoide, teria que ter outras coisas. Normalmente, as alterações da tireoide, elas são relacionadas, né, com os hormônios, com edema das pregas vocais, irregularidade da voz, mas eu não vi ainda falando sobre fenda. Então, assim, eu já não acredito que seja uma questão hormonal a princípio. Pode ter sido uma paresia da prega vocal. Será que você teve uma paresia da prega vocal? Então, as paresias das pregas vocais, elas, a maior parte das vezes, são de causa idiopática. A gente vai rastrear. O que é uma causa idiopática? Uma causa que a gente não encontra. A gente já fez todo o rastreio, a gente não sabe dizer por que aconteceu aquilo e aconteceu. É uma causa idiopática, que é a mais comum. Então, assim, as paresias das pregas vocais, elas causam fenda. Então, pode ser que você teve. Tem pessoas que têm outra coisa, né, Wagner? Acho que você é um paciente jovem, né? Você falou que tinha 14 anos, né, na época. O que pode acontecer é que você tinha um sulco. Você sempre teve esse sulco, a sua voz é assim, e você tem essa fenda, já é natural da sua voz. Eu conheço pessoas que têm a voz fraca desde pequenos. E quando você vai ver e vai fazer exame, ela tem sulco, ou ela teve uma paresia aí que a gente não sabe quando foi, e aconteceu que ela ficou com essa fenda, tá? Então é muito difícil a gente saber sem ter o seu exame, sem ter uma história sua, tá bom, Wagner? No meu exame não tinha lesão, só a fenda. Então, se só tinha a fenda, aí eu não sei dizer. Provavelmente pode ter sido tem um sulco ali, né, uma parte muscular envolvida. A gente teria que ver isso aí, porque muitas pessoas, como eu te falei, tem pessoas que eu conheço que já desde novos são assim, porque tem uma paresia de uma musculatura mais menorzinha, não tão grande para fazer aquela paresia grande, uma coisa bem limitadinha, um lugarzinho e faz essa fenda, tá? Então pode ser que aconteceu isso com você, Wagner. Sandro Mendes Vieira, vamos lá. Pessoal, quando vocês tiverem dúvidas, sempre que vocês tiverem dúvidas, eu tenho muita dificuldade de estar respondendo vocês nos comentários. Então, entra na live, quando você vê, passa a live para as pessoas, para que elas venham entrar na terça-feira e elas tirem suas dúvidas. Porque para mim é mais fácil estar aqui com vocês respondendo todo mundo do que ficar ali, porque demora muito, é muita pergunta que tem nos comentários. A última vez que eu já tenho uns 6 meses que eu não respondo, eu fiquei aqui, tipo, um dia inteiro respondendo. Então, assim, eu não tenho um dia inteiro para ficar respondendo. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês colocam, entra no chat que eu respondo vocês, tá bom? Então, o Wagner continuou falando que no meu exame não tinha lesão. Só, já falei com ele sobre isso. O Sandro agora, Sandro Mendes Vieira. Eu tenho fenda e nódulos, eu posso cantar? Vamos lá. Vamos lá, Sandro. Os nódulos vocais, eles são causados por trauma vocal repetido. Se você tem nódulos, provavelmente você teve aí, está tendo esse trauma vocal repetitivo. Então, se você já fez, né, vamos dizer, não são nódulos, são inícios de nódulos. Eu sempre falo, quando os pacientes começam a ter nódulos, né, que acontece por esforço vocal, eu sempre peço para maneirar a questão de shows, diminuir e começar a fonoterapia. Tem que fazer fono. E a fono, às vezes, elas fazem muitas coisas, né? Tentam de tudo ajudar vocês. Só que quando vocês têm uma agenda de shows, ou vocês usam muito a voz e cantam muito, fica muito difícil.
Uma das coisas que a gente suspende, nesse caso, um caso parecido com o seu, é quando, se você tiver nódulos, a gente suspende a aula de canto. Então, vamos esperar resolver os nódulos. Agora, se os nódulos são antigos, doutora, tem há muito tempo, não melhora mais com fono e tal. Então, assim, cada dia vão ficar piores, né? Então, vai chegar um momento que você vai ter que fazer cirurgia para melhorar aí a sua voz. Então, eu sempre peço para os pacientes darem uma pausazinha, tá? Na questão de cantar. Se o diagnóstico é esse, nódulos vocais, eu peço para dar uma paradinha, dar uma, né, uma segurada e fazer fono, né? Deixar o repouso também ajudar, junto com a fonoterapia, e o paciente fica melhor. Eu acho que esse é o melhor resolução aí para o caso, tá? Há 6 meses estou parada e continuo com fenda e nódulos. Qual o período para as cordas vocais também tem o refluxo? Vamos lá. Se você fez o tratamento adequado para nódulos das pregas vocais, então, assim, doutor, eu fiz o tratamento adequado, eu fiz fono, eu fiz 8, fiz 10 sessões, não tem motivo para os nódulos não terem melhorado. Então, ou você continua fazendo um esforço vocal muito grande, você me diz que não, você diz que parou, que está parada e tal, ou o seu diagnóstico não é esse, tá? Então, provavelmente pode ser um cisto, pode ser um outro diagnóstico, que não são os nódulos vocais, pode ser um cisto com uma reação contralateral, alguma coisa diferente que não responde a esse repouso vocal que você está fazendo e a fonoterapia também. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver direitinho esse diagnóstico, ir para um especialista de laringe, tá? Para ele realizar o exame, confirmar o diagnóstico, para a gente poder ver. E, normalmente, quando a gente não tem melhora com a terapia, a gente tem que rever o diagnóstico, né? Porque, às vezes, é muito fácil você culpar a fono, né? É muito fácil culpar a fonoaudióloga. Você vai chegar, minha fono é ruim, vou para outra. Às vezes é muito fácil. Mas vem cá, o exame que você fez, ele era nítido? Né? Dava para ver bem? O médico que você foi era um especialista nisso? Então, assim, vamos rever tudo, ir no especialista, procurar direitinho, ainda mais se você é um profissional da voz, você estava parada, então você devia cantar, né? Então, procura um especialista, vamos rever isso aí para ver se você fica boa, tá bom? Que é muito bom, Sandro, desculpa, Sandro. E o refluxo, ele também ajuda a piorar tudo, tá? Então, a gente sempre faz tratamento junto, quando está fazendo a terapia, para não ter problemas aí com respeito ao refluxo, tá bom? Vamos lá. Rian, vamos lá. E, gente, o pessoal está devagar aqui nas perguntas, hein? Está devagar. Vamos ver como a gente está de tempo. Estão devagar nas perguntas, hein? O pessoal aí do YouTube já vai compartilhando essa live para a gente começar. Deixa eu dizer alguma coisa aqui para vocês. Onde estão as perguntas? Vamos lá, pessoal. Eu vou responder o Rian já. Vamos lá. Então, vamos lá. Rian, a fenda pode ser provocada por refluxo? Vamos lá. Deixa eu pensar nessa resposta. Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Eu acho que o refluxo faz muitas coisas, piora, né, as condições da prega vocal. Então, se você tem aí um trauma vocal, fazendo trauma aí com o refluxo piora, pode predispor você ter uma lesão, mas eu não acho que isso seja a causa da fenda, tá bom? Eu acho que o refluxo ele pode piorar as coisas, mas a questão do refluxo está mais relacionada com uma voz um pouco mais grave, dificuldade no aquecimento, às vezes dificuldade para deglutir, aí principalmente muitas vezes os pacientes falam que comprimido, né? Você vai engolir, você sente o negócio está raspando, aquela sensação de bolo, uma coisa presa, você sente aquilo quando você engole, tem uma coisa presa, isso pode ser refluxo. Agora, a voz em si, para você fazer soprosidade da voz por causa do refluxo, eu já não acho. Eu acho que a voz fica pesada, sabe? Mais pesada, não soprosa. É uma voz um pouco mais pesada. Vamos lá. Marcela. Bem, o pessoal vai começar. Agora o pessoal
começou a fazer mais perguntas. Vamos lá. Marcela Cleveland. É assim, Marcela, que você fala seu nome? Cleveland. Muito chique você, Marcela. Boa noite. Eu operei há mais de um ano o pólipo e a voz não volta ao normal. Está como antes. Não consigo mais cantar direito. Curtiu, né, Marcela? Curtiu, curtiu. Então, olha só. Normalmente, Marcela, os pólipos das pregas vocais são lesões da borda da prega vocal. Lembra que eu fiz um modelinho aqui para vocês? As pregas vocais aqui. E... Então, aqui as duas pregas vocais. Essas lesões dos pólipos, elas ficam na bordinha. Na bordinha. Então, fica separadinho, fica na bordinha. Então, quando você tira a lesão do pólipo, você tira da bordinha aqui, elas ficam meio penduradinhas a maior parte das vezes, você tira, e normalmente elas ficam, o paciente tem fenda por causa do pólipo, a voz fica ruim. E quando você tira, é imediato, a voz melhora. A voz melhora, tá? Então, para você também, Marcela, eu já começo a pensar em outros diagnósticos, tá bom? E rever isso aí, procurar aí um especialista, tá? Em laringe e voz. Se você for aí na sua cidade, às vezes você tem, na sua cidade, você mora muito longe e você não tem especialista de voz aí, então procura lá no site da ABLV, Academia Brasileira de Laringologia e Voz, procura lá um especialista na sua cidade, tá bom? Para fazer um bom exame e para você poder ver como é que você tá, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que rever isso aí, tá, Marcela? Normalmente, os pacientes, quando eu opero, eu não vejo isso. A voz melhora bastante. Tipo, os pacientes já faz uns 3 dias de não pode falar. 3 dias a gente deixa o paciente sem poder falar. E depois, quando eles falam, a voz está limpinha, maravilhosa, no terceiro dia. Então, assim, eu acho que a gente tem que rever isso aí, tá bom? Igual, isso a gente não espera isso na cirurgia do pólipo, tá? Pessoal, vamos botando as perguntas aí, gente. Cadê? Já estão, vocês estão mandando essa live? Gente, vamos mandar essa live, manda para geral, aquele, bota no seu grupo lá de canto que você tem, professor de canto. Gente, vamos lá fazer pergunta, bota lá, compartilha com geral. Vamos falar um pouquinho aí sobre as fendas, né? Tem gente que não sabe nem de nada, Marcela. Não sabe nem o que é fenda na prega vocal, não tem noção o que é isso. Ah, me falou que eu tô com fenda, você não sabe o que é, fica desesperado, eu vou chorar, eu tô com fenda, eu vou morrer. Então tem todas os tipos de pessoas aí. Coloca essa pessoa aí, compartilha, manda essa live, porque aí toda terça-feira eu vou estar aqui. Agora, se o pessoal não entra, a gente fica aqui, aí o médico fica aqui, né? Podia estar descansando, podia estar dormindo um pouquinho, podia estar aqui numa boa, mas estou aqui conversando com vocês. Então, vamos valorizar e compartilhar para geral. Pessoal, quem não me segue no Instagram, doutora Sabrina Farnese, o mesmo Sabrina com Y, Farnese, igualzinho está lá no início do canal, você vai ver lá, né? Medicina da Voz, doutora Sabrina Farnese, doutora Sabrina Farnese no Instagram. Me segue lá, eu lá posto algumas coisinhas também, posto muito rios, né? E posto tudo que eu estou fazendo, onde eu estou palestrando, o que eu vou falar naquela semana. Então, é legal você me seguir lá na rede vizinha. Ah, Marcela, você é da onde, Marcela? Responde aí para mim. Então, também tem o TikTok, doutora Sabrina Farnese, é a mesma coisa. E lá é palhaçada, né? A gente faz um monte de palhaçada. TikTok, a gente está ali para se divertir e o TikTok faz muita palhaçada. Hoje em dia, eu posto muitos vídeos longos no TikTok também, então é bem interessante. Ah, Petrópolis. Ah, Marcela, toma jeito, Marcela, vem me ver, Marcela. Eu estou pertinho de você, eu moro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Marcela. Para com isso. Não vou te dizer, não. Tu vai lá me ver. Tu vai lá no meu consultório, Marcela. Pô, deixa um dia, conversa lá com a Paulinha, manda um zap lá, vou mandar o telefone aqui, ó. Pô, pessoa do Rio de Janeiro, cara, brincadeira. Tem gente aqui no YouTube que eu atendo online, que o pessoal é, meu Deus do céu, do interior do Pará, do interior do Piauí, pessoal longe pra caramba. Aí vem a Marcela aqui de Petrópolis. Ah, Marcela, tu vai lá me ver, vai tirar uma foto lá comigo. Toma jeito.
Toma jeito, vai lá me ver, Marcela. E é isso aí, pessoal. Então a gente tem que procurar de nada, viu? Quero te ver, viu? A gente tem que procurar aí um especialista, né, em voz. Acho que isso vale muito, muito a pena. Você procurar uma pessoa que já está acostumada a cuidar de cantor, pessoa que canta, profissional da voz. Então, assim, é o que a gente faz. A gente vai cuidar disso, de voz profissional. Então, eu acho que é interessante aí. Eu estou aí para publicar um artigo, depois vou mandar para vocês, que foi aceitado lá no Journal of Voice, que é uma revista aí internacional maravilhosa, a principal revista internacional de voz profissional, de cuidado de voz. Então, eu vou publicar, eles já me pediram algumas alterações e vai ter muito legal. Acho que vocês ajudaram nesse meu trabalho. Esse trabalho, não sei se vocês lembram, eu botava link para vocês no Instagram e para vocês responderem a pergunta, de várias perguntas, aliás, sobre o Covid-19 e as alterações da voz. Então, vai ser uma revista muito conceituada mundialmente, a principal revista, né, de voz aí para a classe médica e fonoaudiológica, e eu vou publicar aí esse artigo falando sobre as respostas de vocês que tiveram Covid, são cantores profissionais, a maior parte, 98% dos cantores profissionais, e eu consegui aí mais ou menos aí, acho que foram 170 e poucos cantores aí, e graças a vocês também do YouTube, pessoal do Instagram, que sempre me segue, confia no meu trabalho, gosta das coisas que eu falo, então super feliz aí com essa resposta e depois a gente vai compartilhar o artigo para vocês lerem, tá? Quem é fono, quem é médico, tá bom? Tamo junto. Esse vírus de gripe, vamos lá, Moisés. Boa noite, Moisés. Vamos lá. Esse vírus de gripe que está circulando, está dando muita rouquidão, né, doutora? Então, assim, gente, Moisés, tá mesmo, viu? Eu tenho visto, assim, que tem esses vírus aí de laringite, né, que tá rodando por aí. Tem pessoas que são do meu conhecimento aqui no Rio que estão com essa. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Estão com esse vírus de laringite que está causando rouquidão, causa tosse. Só que, assim, a gente tem um tempo, tá, Moisés, para isso acontecer. Então, vamos lá. Um pouquinho para vocês entenderem. Quando você pega um vírus e você precisa ficar achando que já não é isso, você tem que procurar ajuda. Quando? Então, normalmente, os vírus que causam laringite, a rouquidão dura aí até uns 15 dias. Isso é o normal. Mas pode até chegar a um mês. Pode até chegar, mas com 15 dias você tem que fazer um exame da prega vocal, tá? Você precisa fazer um exame para por que a sua prega vocal ainda não está melhor. Se o exame estiver normal, normalmente o médico vai ver se ele vai entrar ou não com algum tratamento para você e vai te observar para ver se a voz volta em 30 dias. Então, é só isso. Não é para a voz ficar ruim direto depois disso. O que acontece? Às vezes, os pacientes têm essas lesões, essas laringites por vírus, e o que acontece? Eles forçam muito, enquanto estão com a laringite, eles forçam cantar, fazem esforço vocal, então pode ser que tenha lesão. O que aconteceu com o Covid, uma coisa que aconteceu com o Covid, eu até atendi um paciente no consultório que foi isso, na época do Covid. Ele tossia muito, muito, por causa do Covid. E ele fez um pólipo da prega vocal. Então, passou um mês do Covid, a voz dele não melhorava. Um mês, aí com 40 dias ele falou, não tem como mais, essa voz não melhorar, não é Covid. Aí, quando ele foi no meu consultório, eu examinei, tinha um pólipo, aí nós marcamos a cirurgia, retiramos cirurgicamente, ele ficou ótimo, a voz ficou maravilhosa, mas foi devido à tosse, porque a tosse faz um golpe muito grande também, né? A pessoa fica... Quando você faz isso, você está fazendo aí esses golpes aí na prega vocal. Claro que, se você comparar a tosse com o pigarro é pior. O pigarro ainda consegue ser pior, porque a tosse faz assim, ó. O pigarro faz. Entendeu? É aquela coisa. Você vai, ó. Faz aquela. Então, pigarro é horrível. Então, eu sempre, assim, quando as pessoas vêm pigarrear perto de mim, o pessoal até diz que eu faço uns rios, uns shorts, morrendo de rir,
porque me irrita demais quando eu escuto o pigarro, eu fico assim, ó, fico tipo assim, né. E a minha filha passou um tempão aí com pigarro e sabe que existe aquela coisa, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Já ouviu falar nisso, Moisés? Já escutou falar? Casa de ferreiro, espeto de pau. A minha filha canta, é uma baita cantora, tem uma voz linda. Menina, mas não faz nada que eu mando. Não faz nada do que eu mando. Aí ela teve uns dias desse aí que ela teve uma laringite, que ela foi para um retiro, aí cantou pra caramba, mas ela teve uma laringite, e aí ela começou a chorar: "Minha mãe vai brigar comigo, que eu tô sem voz. Minha mãe vai brigar muito comigo que eu tô sem voz, ela vai falar que eu gritei, que eu fiz isso". Eu falei assim: "Vou falar mesmo que você gritou". Eu e a voz bonita dessa e ficar mas assim, ela, graças a Deus, era uma laringite, ela ficou boa, mas ela ficou bem assustada, porque eu fico no pé dela, né. Então quando eu escuto ela pigarreando, e ela passou um tempão pigarreando, por quê? Ela alimentação muito ruim. Uma das coisas que ela gostava muito era aquele negócio de café gelado. Se ela tiver online aí, ela vai falar: "Eu tô aqui", mas ela não tá não, acho que ela não tá não. Café gelado. Quem aí gosta do café gelado? Quem aí? Café gelado? Aquele café gelado é um negócio desse tamanho, ó, gente. Tem minha aguinha, vou até beber um pouquinho. Café gelado era um negócio desse tamanho. Aí ela botava café, leite, espuma, não sei o quê, essência de menta, uma parada doida, iogurte, um negócio desse tamanho. Ela tomava aquilo todo dia de manhã, todo dia. Falava: "Filha, isso não é bom. Você sabe que isso aí não é bom". E ela começou com pigarro, 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 pigarro. Até o dia que ela aceitou que aquilo ali podia estar fazendo mal a ela. Ela melhorou muito do pigarro. Hoje em dia eu escuto pouquíssimo ela pigarreando como ela estava pigarreando. E eu falava para ela assim: "Olha só, entre você pigarrear e você tossir, é melhor você tossir". Aí eu ensinei ela a tossir. Aí ela fez o quê? Ela ensinei ela a tossir. Aí eu falava assim: "Em vez de você ficar pigarreando, você faz engole". Engole. Então você tosse com um pouco mais de suavidade, você engole, para em vez de ficar pigarreando, porque pigarrear você faz mais trauma na prega vocal. Então existe algumas coisas que as pessoas fazem que traumatizam mais a prega vocal, então assim, tem que evitar essas coisas, tá, pessoal? Aí o Mas está falando que o traumatismo gerado durante a tosse ocasionou a lesão. Sim, pode acontecer. Existem pólipos que são causados por tosse. Isso já foi visto aí em muitos casos, que às vezes é o próprio esforço vocal causa tosse. Pessoal, vamos continuar mandando as perguntas aí. Quem tem pergunta, vai colocando aqui, vai compartilhando a live. Quando for 8 horas eu vou terminar, tá, pessoal? Porque eu também tenho família aqui e o pessoal aqui reclama, né? Meu marido está preso do lado de fora, está preso do lado de fora, não pode nem entrar para o quarto, porque eu estou aqui conversando com vocês. Então, vamos prestigiar aí a live e vamos compartilhar. E terça-feira que vem a gente vai voltar a ter esse papo aqui e vai ser um novo assunto. Tem alguma pessoal que está online aí, tem alguma sugestão de tema para a gente falar semana que vem? O que você quer saber aí? Vamos, bota aí o tema, a gente vai falar, faz uma sugestão aí, de repente vou botar alguma enquete para vocês me disserem o que vocês querem, para a gente falar um pouquinho. Existem muitos assuntos interessantes, principalmente para você que usa voz, que é cantor, que é dublador, que é ator. Então, coloca aí as suas dúvidas que a gente vai fazer uma live. Essa live fica salva, essa live eu vou deixar publicada lá para você, tá? E a gente vai sempre ter um temazinho para o início, antes das perguntas, para a gente dar falando uma partezinha teórica para você entender um pouquinho, tá? E que eu estava falando para vocês. O cisto, como o colega perguntou aí para gente, o cisto é uma lesãozinha assim, como uma bolinha, lembra que eu falei? E tinha uma cápsula. Os nódulos, que causam também fenda, hein, pessoal? Aquela fenda em ampulheta também causa, aquela voz que some no final do dia. O paciente está, tá com a voz, mas quando chega 1 da tarde, 2 horas, começa a ficar ruim, de noite não tem mais voz. Isso é comum de nódulos vocais. Então, são duas lesõezinhas dessa, tá? Então, os nódulos vocais, eles são assim, ó.
duas lesõezinhas dessa, uma de cada lado. Então, fica com a fenda e fica assim, tá? Então, são duas lesões pequenininhas dessa. Só que essas lesões pequenininhas, elas não têm cápsula. Não é como cisto, elas são durinhas, duras, mais durinhas, tá? Então, elas são inteiriças, são durinhas. Como elas são de trauma, que bate ali, do esforço que a pessoa faz, elas ficam batendo, então você faz a fono, faz o repouso, melhora. Elas vão absorvendo, aquilo vai absorvendo, e você fica com a fenda desaparece. Agora, se não for nódulos, aí já é outra coisa. Aí a gente tem que pensar bem, tá? Se é nódulo ou não. Então a gente tem que ver isso. Pólipo. O pólipo é como? O pólipo parece uma gelatina. É isso aqui, igualzinho uma gelatina, um negócio tipo uma geleca. Só que não é uma geleca que reabsorve, ela fica também presinha. Então ela fica assim, ó, um pouquinho diferente, ela fica mais, ela fica, a gente fala assim, ó, aqui tá a prega vocal e fica, ele fica meio assim para fora, fica mais céssio, ele pode ser mais céssio, ele fica mais assim sem forma. Então às vezes a pessoa faz quando ela tá com pólipo, o que que acontece? Quando ela tá com pólipo na prega vocal, ela diz assim para mim, doutora, a minha voz começou ruim. Depois a minha voz eu só conseguia cantar quando eu aumentava o volume. Então, as pessoas falam isso. A gente chama isso no punch, né? Vai no punch, a pessoa consegue. Aí, só no punch. Aí depois, doutor, agora não. Agora a minha voz está direto assim. Então, isso é uma coisa que pessoas com pólipo falam. O pólipo gera fenda, é uma voz soprosa e, ao mesmo tempo, mais pesada, tá? E ela é meio instável, porque ele fica para lá e para cá. Então, o paciente também pode sentir com os pacientes podem sentir dor. Diferente das outras lesões, o pólipo pode causar dor. Por quê? Por que, que o pólipo pode causar dor? Porque essa coisa do punch, de forçar para a voz sair, e quando força melhora, falar mais alto, fazer. Então, isso gera, né, uma sobrecarga dessa região cervical. Então, gera uma sobrecarga. Então, a pessoa fica tendo aquelas. Fica uma dor. Normalmente acontece. Então, os pólipos dos pacientes às vezes chegam aqui no YouTube, chegam lá no Instagram, falam para mim, doutora, eu tenho dor. Isso é normal? Pode acontecer, pelo esforço que você faz. O esforço que você faz pode gerar dor, tá bom? Então, se você tem. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que vocês têm que diferenciar também essa questão da rouquidão, é a questão dos fatores de risco para lesões malignas. A gente fala, às vezes, com vocês são profissionais da voz, então, mais vocês têm que ter, porque você imagina você ter que ter uma conduta mais agressiva e você perde sua voz. Se você precisa da sua voz para trabalhar. Então, assim, é melhor, vocês têm que ter mais cuidado ainda com as lesões que podem ser malignas das pregas vocais. Então, quais são os fatores de risco para essas lesões? Os fatores de risco são tabagismo, então, muitos dos cantores, né, das pessoas que usam a voz, fumam, fumam cigarro, fumam maconha, fumam haxixe, toda hora uma substância, e tem aquele costume de fumar às vezes até do próprio estilo musical, a pessoa ali, muitos falam assim para mim, mas doutor, é a minha vibe, é o meu estilo, é assim, eu canto trap, eu canto rap, eu canto trash, eu não sei direito. Eles falam e eu tenho dificuldade às vezes com essa questão, quando são derivados aí do rap. Então assim, mas o que que acontece? A fumaça, ela prejudica muito. E ela pode também gerar agressão para ser cancerígena. Então, a gente tem que, se você fuma, quer seja o quê? E que em 14 dias você tá rouco, você tem que fazer exame. Não tem como fugir, tem que fazer, tá bom? E tentar parar de fumar, porque por mais que a gente tente tratar vocês, faz remédio, manda para fono, faz tudo, mas se você não parar de fumar, o pigarro não te deixa. E sem dizer que o pigarro, ele até demora um pouco para passar, depende do tanto da quantidade de anos que você fumou. Então, já é a hora de parar de fumar, tá?
Bebida alcoólica também, os cantores de pagode, samba, adoram, né? Já tá lá na hora de estar cantando com um copo de cerveja do lado. Aí é muito ruim. Além de desidratar a prega vocal, também pode gerar alterações cancerígenas aí da prega vocal, tá, pessoal? Pessoal, acabou as perguntas? Posso encerrar a live? Acho que já posso, né? O pessoal já está bem tranquilo ali. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver quem já está. Vou mandar para vocês aqui encerrando. E a gente vai combinar aí toda terça-feira, tá tirando dúvida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Perdoem porque eu não consigo responder todos os comentários de vocês. Não deixem de comentar lá, tá bom? Não deixem de comentar o que vocês acharam do vídeo. Isso é importante para que o YouTube mande os meus vídeos para todo mundo. Às vezes as pessoas falam, porque a doutora não responde. Mas, assim, se você não comentar, a gente não tem incentivo dentro do YouTube para continuar com os vídeos. Então, comenta lá nos vídeos, dá o seu. Oi, doutor, pelo menos comenta, manda coraçãozinho. Isso já ajuda muito os nossos vídeos a serem distribuídos para as pessoas do YouTube e ajudar outros profissionais da voz, pessoas que estão aí com rouquidão, precisam de ajuda. Então, sempre compartilha, sempre comenta, tá, pessoal? E eu espero que vocês tenham aí gostado e que na semana que vem vocês estejam aqui, chamem todo mundo. Ó, doutora faz toda terça-feira, tá bom, pessoal? Vou mandar beijos. Acho que as perguntas acabaram. Beijos e beijos. A gente se vê na terça que vem, 7 horas da noite. E fica ligadinho, me segue lá na rede vizinha, doutora Sabrina Farnese. Doutora Sabrina com Y já vai me aparecer lá no Instagram e no TikTok. Beijo, fui!